Olá, meu irmão, minha irmã, seja sobre a vida de vocês a graça do Senhor nosso Deus. Muito feliz por estar mais uma vez com vocês, louvando, adorando, cultuando aquele que vive pelos séculos dos séculos. Muito obrigado por me dar a oportunidade de estar na sua casa, seja através da sua televisão, do seu computador, do seu celular, não importa o dispositivo. O importante é que estamos juntos em louvor e adoração ao nosso Deus. Queridos, eu quero agradecer a vocês pelas doações para a nossa campanha do agasalho. Arrecadamos muita coisa, muito mais do que o ano passado. Pastor Adriano esteve ontem em nossa igreja buscando as doações, ficou muito feliz. Foram muitas coisas. Muitas sacolas e sacos plásticos e embalagens com cobertores, muita coisa mesmo. Eu quero agradecer vocês, com certeza essas doações serão de grande valia para a clínica presidida pelo pastor Adriano. E eu quero nesse momento dizer para vocês muito obrigado pela sua ajuda, pelo seu apoio. Louvado seja Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, por toda a generosidade do seu coração. Se você não teve a oportunidade de doar dessa vez, quem sabe o ano que vem você poderá doar. Eu sei que talvez não foi possível para você levar até a igreja a sua doação, não tem problema, mas a todos que doaram, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Também quero, nesse momento, convidá-los para o nosso culto de casais, que acontecerá no próximo sábado, às 19h30. O banner está aí na nossa tela. E nós falaremos sobre Priscila e Áquila, um casal que deu certo. Haverá a participação do Ministério de Casais, casais que farão a abertura do culto, casais que cantarão, não é? A irmã Lila e o irmão Lucas, eles cantarão um louvor ao Senhor. Será uma coisa maravilhosa. Teremos a participação desses irmãos e ouviremos a palavra de Deus. Por isso, infelizmente, como não podemos realizar o nosso jantar dos namorados, que era o nosso planejamento inicial, não vamos deixar de comemorar esse dia. Convido vocês a participarem conosco do culto de casais. Quero pedir aos casais, compartilhem o link com outros casais que vocês conhecem, para que possamos ser abençoados pela palavra de Deus nesse dia. Amém? E quero terminar essa sessão de avisos reforçando com os irmãos e com as irmãs o nosso retorno no dia 21 de junho. Retornaremos às nossas atividades presenciais com cautela. Será algo bem diferente do que estávamos acostumados, mas é necessário para resguardar os irmãos. Será algo bem cauteloso esse início das atividades, né, pós-pandemia, e eu quero contar com a compreensão de vocês. Ainda estou aceitando inscrições, principalmente para os cultos de 8h30 às 9h30, 18h30 às 19h30 e 20 às 21h. O culto de 10 às 11 já está praticamente cheio, mas para esses outros 3 horários ainda temos muitas vagas. Se vocês desejarem participar conosco, até mesmo você, meu irmão, minha irmã, que já fez a sua inscrição para o culto de 8h30 às 9h30 ou de 10 às 11 e desejar também participar de uma das celebrações noturnas, nós estamos abrindo, não é, esse precedente, porque a procura por esses horários está bem pequena. Então, fiquem atentos, liguem para mim durante a semana ou para a irmã Natalina, mande um zap para mim e nós vamos fazer a sua inscrição para esses cultos. Isso é necessário para que nós tenhamos um controle das pessoas que estarão nos cultos e possamos obedecer aos protocolos estabelecidos pela prefeitura. Tá bom? Então, conto com vocês. Será um momento distinto de tudo que já vivemos até então. É claro que nós vamos enfrentar isso como uma grande família que somos. Não significa que continuará assim. Nós precisamos começar de alguma maneira.
ok? De alguma forma, não é? É claro que depois nós vamos avaliar, se precisar fazer alguma modificação, nós vamos fazer, até encontrarmos o ponto, aquele jeito correto de realizarmos um culto, oferecendo segurança para cada um dos irmãos e irmãs, ok? Então, se vocês ainda não fizeram a sua inscrição, mande um zap para mim ou liguem para a secretária pelo telefone 3232-7250, faça a sua inscrição e vamos juntos no dia 21 retornar, louvar, adorar o Senhor. Eu só quero reforçar algumas coisas. Primeiro, não será permitido adentrarem o templo sem máscara. Então, você fez a sua inscrição? Ótimo, mas não se esqueça da máscara. Você precisará dela, tanto para adentrar o templo, quanto para continuar nele durante a celebração, ok? Ao chegar na igreja, você verá um dispositivo feito para que você mesmo possa promover a higienização de sua mão, ok? De suas mãos. Então ali terá um dispositivo, você vai com os pés mesmo acionar esse dispositivo, o álcool vai cair nas suas mãos e você poderá higienizá-las, ok? Outra coisa muito importante, distanciamento. Vamos manter aí um distanciamento mínimo de 1,5 m, 2 metros um do outro, para que nós possamos ter a segurança de voltar, cultuar ao Senhor e continuar nos resguardando. Tá bom, pessoal? Nós vamos orar nesse momento, eu quero orar por vocês. Logo em seguida, nós vamos ver mais um testemunho de uma irmã que trabalha num desses países onde não há liberdade religiosa. O mês de junho é o mês da igreja perseguida. E nós vamos ouvir mais um testemunho acerca de cristãos que não têm a liberdade que nós temos. Eles não podem ler a Bíblia, eles não podem ir à igreja de forma livre, eles são vigiados o tempo todo, eles são denunciados, são presos, não é? São países fechados para o cristianismo. Nós vamos ver mais um testemunho, vamos orar pela igreja perseguida. Depois, nós vamos louvar ao Senhor com um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus e voltamos para a nossa reflexão dessa noite. Amém? Vamos orar? Nós te agradecemos, ó Deus Santo, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos em culto ao Senhor. Agradecemos por nos proporcionar a oportunidade de estarmos todos juntos agora, meditando na sua palavra. Muito obrigado pela sua bondade, pela sua misericórdia. Aceita a nossa gratidão. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então assistir esse vídeo, depois nós vamos louvar o nosso Deus e retornamos em seguida. Até daqui a pouco. José foi criado numa região pobre no norte da África. Seu desejo era ser um jogador de basquete profissional. Tinha uma educação cristã. Aos 16 anos foi convidado para participar de um time onde todos eram muçulmanos, totalmente muçulmanos. Ali ele era diferenciado pelas práticas que aconteciam porque ele era um cristão. Mesmo ele sendo o melhor jogador do time, ele tinha que suportar humilhações por causa da sua fé em Jesus. Ele, mesmo assim, tentava algumas vezes demonstrar ao Deus a quem ele servia. Não podia fazer isso abertamente. Mas um dia ele descobriu que o presidente do time estava tramando para matar ele e toda a sua família. Foi então que ele conseguiu escapar, ir para um outro país e ali trocou a identidade dele. A sua carreira profissional acabou e ele vive escondido. Oremos pela igreja perseguida, pelos crentes perseguidos.
amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Amém. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Que belíssima música cantada nesse momento. Tenho certeza que enlevou a sua alma, assim como enlevou a minha. E eu quero convidar vocês agora a abrirem comigo a Bíblia, não é? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 5,
eu quero convidar vocês a lerem comigo o versículo de número 6. Mateus, capítulo 5. Eu quero convidá-los a lerem comigo o versículo de número 6, que é a base de nossa reflexão nessa noite. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 6. Nós estamos no início daquilo que nós conhecemos como Sermão da Montanha de Jesus Cristo. É o sermão contido nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Um sermão que Jesus proferiu num lugar especial. Na verdade, ele é uma somatória de sermões de Jesus acerca dos variados assuntos que devem fazer parte da vida dos cidadãos do reino de Deus. Como é que deve viver? O que deve sentir? O que precisa estar presente no coração de um cidadão do reino de Deus? Esse aqui é o nosso manual de conduta, não é? Ou seja, aqui nesse sermão estão inseridas as instruções para todos aqueles que se dizem filhos de Deus e que sabem que são cidadãos do reino de Deus, cidadãos dos céus. Esse fato de termos a certeza de que nós vamos morar no céu com Jesus, isso já começa nesse mundo. Não adianta você dizer, eu vou morar no céu, eu sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação, eu fui salvo por Cristo, perdoado e salvo por Cristo. Amém. Glórias a Deus por isso. Mas quais são as evidências disso na sua vida? Como é que você vive essa salvação que você diz ter? O reino de Deus, ele não é simplesmente escatológico, ou seja, ele não é algo que acontecerá um dia, ele não é algo reservado para o final dos tempos. O reino de Deus é algo que começa tão logo você tem um encontro com Jesus Cristo. Ali começa o reino de Deus para você. Ou seja, você começa a viver nesse mundo os princípios contidos no reino de Deus. Entende? Você começa a mostrar isso de forma visível através do seu estilo de vida. Ou seja, o reino de Deus não é algo que está reservado para um determinado momento da história. Ele já está presente nesse mundo. O reino de Deus, ele já existe de fato. Onde? Na vida daquele que teve um encontro com Jesus Cristo. Então, o Sermão da Montanha é isso. É uma amostra, é uma demonstração visível de como deve viver o cidadão do reino de Deus. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês, especificamente aqui no versículo de número 6, desse sermão que começa aqui no capítulo 5. Jesus Cristo disse assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Há algumas traduções que diz, pois serão fartos. Mas é a mesma coisa. Meus irmãos, o reino de Deus é um reino de bem-aventurados. Eu já falei isso para vocês noutra ocasião. O que significa ser bem-aventurado? Bem-aventurado é uma palavra que não tem um significado específico na língua portuguesa, muito menos no contexto humano. Não se tem como descrever o que significa bem-aventurado. E isso é proposital. Por quê? Porque ser bem-aventurado é muito mais do que se pensa acerca da satisfação promovida em nós pelo Espírito Santo quando nós encontramos Cristo. Então, se você pensar que alguém que encontrou Cristo é uma pessoa feliz, ser bem-aventurado é muito mais do que isso.
Entende? O reino de Deus é um reino de bem-aventurados. Pessoas que têm uma felicidade diferente do conceito de felicidade que você ouve por aí. Pessoas que têm no seu coração, na sua vida, um contentamento diferente do contentamento que você encontra por aí. Então, o reino de Deus, ele é feito de pessoas que experimentaram nesse mundo caído, corrompido, dominado pelo pecado, uma felicidade, uma satisfação que não é encontrado em nenhum outro lugar e em nenhuma outra situação. Por isso nós somos privilegiados. O reino de Deus é um reino de privilegiados que receberam a capacidade de serem bem-aventurados. É uma felicidade acima do conceito da própria felicidade. É uma alegria, é uma satisfação, é um contentamento, é uma plenitude, é uma suficiência que nós encontramos acima de todo conceito acerca das palavras que eu acabei de dizer para você. Não há como descrever o que significa ser um bem-aventurado. Pois bem, esses são os cidadãos do reino de Deus. E aqui Jesus está falando de algo que, embora pareça simples, precisa haver da nossa parte um esforço e principalmente uma submissão ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos instrua acerca do que realmente Jesus Cristo quis dizer aqui. Jesus está falando para um povo pobre, um povo extremamente empobrecido, um povo que não sabia se teria alimento no dia seguinte, um povo que trabalhava única e somente para a sobrevivência. Entende, irmãos? Eu já falei para vocês noutra ocasião que o povo, os ouvintes de Jesus, eram pessoas exploradas e muito, não só pelo Império Romano, mas também por Herodes, pelas próprias lideranças religiosas no tocante ao dinheiro. Era um povo que tinha que dar imposto para Roma, tinha que entregar o imposto para Herodes, tinha que entregar imposto para o templo, imposto para os sacerdotes, e o que sobrava para as pessoas era o mínimo do mínimo. Não era raro as pessoas se entregarem como escravas para pagarem dívidas. Então essas pessoas muitas vezes passavam fome. Essas pessoas tinham carências materiais, moravam em casas muito ruins, pessoas que não tinham uma alimentação adequada, por isso que a expectativa de vida deles era baixíssima. As lideranças judaicas, a alta corte do império, viviam às custas desse povo. Era um povo pobre, um povo necessitado, um povo carente, um povo que sabia como ninguém o que significava sentir fome, ter sede. Por isso a água era tão valorizada naquele contexto, por isso as pessoas valorizavam tanto a água, por isso as pessoas elas lutavam muito pelo pão de cada dia. Vocês vão se lembrar que Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, ele disse, não é? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque era um anseio ter o pão para comer. Esse povo que estava ouvindo Jesus aqui proferir o Sermão da Montanha, era um povo que muitas vezes não sabia como ia conseguir alimento para aquele dia. Porque era um povo pobre, um povo explorado, um povo que vivia às margens da pobreza completa. Era um povo que vivia uma extrema pobreza. Se vocês se lembrarem quando Jesus multiplica os pães e peixes, ele estava saciando a fome de um povo que estava faminto. Por isso que Jesus Cristo disse, olha, eu não quero mandar esse povo embora sem comer nada.
dei-lhes voz de comer. E eles disseram, Senhor, não temos aqui a não ser 5 pães e 2 peixes. E Jesus, então, ele multiplica aqueles peixes e aqueles pães e alimenta aquela multidão. Então era um povo muito empobrecido. Então quando Jesus Cristo diz aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede, Jesus está falando para um povo que sabia o que era isso. Jesus está falando para um povo que sabia o que era ter fome. Um povo que sabia o que era ter sede. Era um povo que tinha carências, dificuldades materiais extremas. Mas Jesus Cristo, ele não está se referindo a ter fome e sede de pão, de água, de alimento, que são as duas coisas básicas para a nossa sobrevivência. Jesus está falando de um outro tipo de fome e um outro tipo de sede que pode torná-los verdadeiramente bem-aventurados, porque o alimento físico, o pão, a água, o alimento que eles comerem, irá saciá-los apenas fisicamente, mas não irá saciá-los espiritualmente. Eles terão fome de novo, eles terão sede de novo. Aquele pão físico não era capaz de satisfazer as necessidades das pessoas. Por isso que as pessoas eram geralmente subnutridas, porque elas comiam, satisfaziam aquele momento, mas logo em seguida, dali a algumas horas, elas estavam esfomeadas, com fome novamente. E elas precisavam providenciar um meio de conseguir alimento novamente. Mas Jesus está dizendo aqui o seguinte, olha, bem-aventurados, mais do que felizes, não é? Dotados de uma felicidade sem igual nesse mundo, são aqueles que têm fome e sede. É estranho isso. Como é que alguém pode ser feliz e muito mais do que feliz por ter fome e sede? Pense você, como é que nós poderíamos dizer para alguém que está com fome e com sede que ela é bem-aventurada? Nunca. Uma pessoa que está com fome e com sede, ela só quer saber de uma coisa, saciar essa fome, saciar essa sede. E aí é que elas vão ficar felizes. Mas Jesus Cristo disse que essa felicidade plena, completa, ela se dá antes. Ele diz, bem-aventurados os que têm. Ele não está dizendo bem-aventurados os que tiveram. Ele está falando daqueles que têm fome e sede. Mas fome e sede de quê? De justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, essa bem-aventurança está relacionada não com o pão físico, não com o pão material, não com a água material, mas está relacionado com algo que pode trazer a verdadeira felicidade, justiça. E esse tipo de bem-aventurança continua disponível para nós hoje. Porque eu digo para você que hoje, no contexto em que vivemos, nós temos o nosso pão de cada dia garantido. Dificilmente eu estou falando para alguém que está com fome. Talvez você acabou de jantar, ou talvez você irá jantar assim que o culto terminar, mas você não está preocupado com isso porque o seu jantar está garantido. Ou talvez você não irá jantar, você optará por uma fruta ou por algo mais leve, não importa. O que importa é que falar de fome e sede para você, no contexto no qual você vive, pode não ter muito sentido. Mas essa bem-aventurança continua sendo um desafio para nós. Porque embora hoje muitas pessoas estejam comendo do bom e do melhor, elas estão totalmente subnutridas porque elas estão morrendo de fome. Mas de um outro tipo de fome. Elas estão morrendo de sede, mas de um outro tipo de sede. Porque só existe uma coisa que pode satisfazer a alma. Só existe uma coisa que pode matar a sede da alma, matar a fome da alma. E acredite, sede e fome na alma é algo crônico no mundo. As pessoas estão famintas espiritualmente, embora suas mesas
estejam fartas. E o fato de terem todas as guloseimas, todos os elementos que almejam ter, vão na feira, vão no supermercado, compram tudo do bom e do melhor, enchem as suas despensas, isso não é capaz de satisfazer um outro tipo de fome e sede que elas têm, que é a fome e a sede da alma. Pessoas estão morrendo com fome, com sede, porque não estão buscando aquilo que verdadeiramente pode saciá-los. Ou, na maioria das vezes, estão buscando em determinadas questões uma forma de saciar essa fome, essa sede que está presente na alma. Então, eu posso dizer para você, meu querido, que essa é a nossa bem-aventurança. Por quê? Porque nós encontramos aquilo que pode matar a nossa fome e a nossa sede. E Jesus Cristo disse que se eu tiver fome e sede disso que ele denominou aqui de justiça, eu serei saciado. Então subentende-se que aquilo que as pessoas estão buscando para matar essa fome e essa sede que há na alma, não é suficiente para mantê-las vivas ou para vivificá-las espiritualmente. Somente a justiça, a fome e sede de justiça é capaz de nos manter vivos. Olha que paradoxo, que coisa interessante. Por que é que eu estou vivo? Por que é que eu fui vivificado no Espírito? Porque eu tenho fome e sede de justiça. Ter fome e sede de justiça me mantém vivo espiritualmente. Por quê? Porque se eu tenho fome e sede de justiça, eu vou buscar essa justiça todos os dias. Veja só comigo o que nos diz aqui o Salmo 42, por favor. Abra a sua Bíblia no Salmo 42. Veja só. Você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer para você. Salmo 42, versículos 1 e 2. É isso que eu quero dizer para você. Assim como a corça anseia pelas águas, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Agora presta atenção no versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Que maravilha, não é? É isso que eu quero dizer para você. O que significa ter fome e sede de justiça? Ter fome e sede de justiça. É claro que existem várias explicações para essa justiça. Uns vão dizer que essa justiça é a salvação. Outros vão dizer que essa justiça são os atos de justiça. Alguém que quer as coisas corretas, alguém que almeja pela justiça no mundo. Mas eu gostaria de pegar essas duas coisas e colocá-las num pacote só. Eu queria dizer para você o seguinte: o que é ter fome e sede de justiça? É ter fome e sede de Deus. É ter fome e sede de Deus. É o que o salmista disse aqui no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quer ver uma coisa? Abra comigo Isaías capítulo 55, por favor. Isaías 55 nos diz o seguinte, preste atenção, versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Agora olha só, ouvi-me atentamente, comei o que é bom, deliciai-vos com finas refeições. Versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Que maravilha, irmãos! Então, o que é que Jesus Cristo quer dizer para nós aqui no versículo de número 6 do capítulo 5 de Mateus? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os que têm fome e sede de Deus, os que anseiam por Deus,
aqueles que querem se alimentar de Deus, aqueles que querem se encher de Deus, aqueles que querem ser plenos de Deus, porque eles serão saciados. Eu posso dizer para você que Jesus não matou a fome de todas as pessoas que estavam em Israel, claro que não. Há momentos em que Jesus mata a fome dessas pessoas, ele multiplica pães, ele multiplica peixes, em momentos pontuais, mas mesmo assim, muitas pessoas continuaram morrendo de fome, porque o pão físico, a água física, é incapaz de satisfazer os anseios da alma. Mas Deus não. Deus é capaz de satisfazer os anseios da alma quando se tem fome e sede dele. Então, pastor, me responda uma coisa. Sim, eu respondo. Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte, pastor, mas essa fome e essa sede já não foram satisfeitas quando eu encontrei Jesus? Ou seja, até encontrar-me com Jesus, eu tinha fome e sede de Deus. Quando eu me encontrei com Jesus, a minha fome e a minha sede foram satisfeitas. Não! Fome e sede de Deus é algo que nós devemos ter todos os dias. E digo mais para vocês, é algo que nós devemos pedir a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque assim como você está com fome, assim como você está com sede, suponhamos que você está com muita fome. Você chega na sua casa e você então se alimenta e satisfaz aquela fome. O que é que você faz? Você simplesmente tampa as panelas e você não quer mais saber de alimento. Você está com muita sede. Você enche uma caneca de água, bebe toda aquela água e daquele momento até um instante próximo você não quer mais saber de água. Com Deus não é assim. Quanto mais fome e sede nós tivermos de Deus, mais nós o buscaremos. Porque nós perceberemos, irmãos, através dessa busca, que o Senhor, Ele vai satisfazendo a minha alma. Ele não satisfaz de uma vez, mas Ele vai preenchendo as lacunas da minha vida na medida em que eu vou buscando por Ele. É uma busca constante que só vai culminar na eternidade quando eu serei plenamente saciado. Esse sereis saciados que Jesus diz aqui no final do versículo 6, não é nesse mundo. Nós vamos nos completar de Deus na eternidade. Até lá, nós vamos buscando Deus o tempo todo. Essa fome e essa sede de Deus precisa estar presente no meu coração o tempo todo. Porque quando eu tenho fome de Deus, quando eu tenho sede de Deus, eu busco por Ele. E essa é a essência da caminhada cristã. Lembra do que o salmista disse no Salmo 42? Como a corça anseia pelas águas, como a corça busca as águas para matar sua sede, assim a minha alma tem sede de Deus. Ou seja, se eu estou sedento por Deus, se eu estou faminto por Deus, é óbvio que eu vou buscá-lo para que essa fome e essa sede possam ser satisfeitas. Só que ela nunca é. Você sempre terá fome e sede de Deus. E quanto mais você tem fome, quanto mais você tem sede, mais você busca por Ele. E quanto mais você busca por Ele, mais você percebe que precisa dEle. E quanto mais você percebe que precisa dEle, que é a fome e a sede, mais você busca. E é um ciclo que não termina. Um ciclo que só vai parar, que só vai culminar na eternidade. É lá que nós seremos saciados. Por isso Jesus disse, bem-aventurados. Por quê? Porque isso não é algo que é produzido pelo Espírito Santo, que realmente não produz outras coisas, entende? É algo que o Espírito Santo coloca em nós e que vai produzindo outras questões na minha vida. É isso que é chamado de bem-aventurança. Porque quanto mais eu tenho fome, quanto mais eu tenho sede de Deus, quanto mais eu busco pelo Senhor, isso resulta em quê? Alegria, contentamento, satisfação. O Senhor, Ele vai tomando conta da minha vida. Paulo vai chamar isso de quê? Encher do Espírito. Paulo vai dizer isso lá em Efésios, ele vai dizer assim, não vos embriagueis com vinho, Efésios 5,18,
no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Não se fala quando que esse recipiente chamado eu será cheio. Não se fala. A ordem não é me preocupar quando eu estarei cheio. A ordem é enchei-vos. Então, quanto mais eu busco o Senhor, quanto mais eu clamo pelo Senhor, quanto mais eu tenho fome e sede de Deus, mais eu busco esse Deus e mais Ele vai me enchendo, me enchendo, me enchendo, até aquele dia quando nós estaremos diante dEle e ali nós seremos plenamente satisfeitos. Então eu quero que você saiba que essa busca, ela vai produzindo o quê? Ela vai mudando meu caráter, ela vai mudando o meu temperamento, ela vai transformando a minha espiritualidade, ela vai modificando as minhas palavras, ela vai mudando os meus conceitos, entende? Isso não é algo que vai simplesmente acontecendo, e uma hora você enche e não quer saber disso mais, porque eu não estou vendo mudança nenhuma, nada está acontecendo. Não! Quanto mais você vai tendo fome e sede de justiça, e quanto mais você vai buscando esse Deus, mais isso vai repercutindo de alguma forma na sua vida. Você não percebe, você mesmo não percebe, mas as pessoas começam a perceber. Você passa a agir diferente, você começa a pensar diferente, você começa a ser uma pessoa mais relacionável, você começa a mudar o seu temperamento, o seu caráter vai sendo modificado. Se você era uma pessoa desonesta, agora você vai sendo transformado numa pessoa honesta. Se você era uma pessoa que vivia falando impropérios e falando palavras de baixo calão, se você foi uma pessoa habituada a agir por impulso, tudo isso vai sendo modificado na medida em que você vai buscando essa justiça para satisfazer essa fome e essa sede que você vai sentindo no coração. Por isso Jesus Cristo disse, bem-aventurados são esses. Porque isso é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, se é que eu posso chamar bem-aventurança de verdadeira felicidade, porque não existe uma definição correta, é muito mais do que nós podemos imaginar, não é? Em termos de alegria, de contentamento, de satisfação. Mas essa verdadeira satisfação, essa verdadeira alegria que Jesus Cristo diz ter os que têm fome e sede de justiça, você não encontra isso em outras camadas da sociedade. Você não encontra isso na política, você não encontra isso em times de futebol, você não encontra isso em ideologias, você não encontra isso no dinheiro, você não encontra isso nos bens materiais, você não encontra isso nos vícios, você não encontra isso nos prazeres carnais. Nada disso é capaz de proporcionar uma sensação de prazer, de contentamento em você. Pelo contrário, isso só esvazia você, isso só desconfigura você. Então Jesus Cristo diz, bem-aventurados os que têm fome e sede. Ele está falando para um povo que sabia o que era ter fome e sede, mas fome e sede de justiça. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Não vou me delongar muito, mas eu gostaria de falar para você o seguinte, nós precisamos orar a Deus para que Deus coloque essa fome e essa sede em nós. Para que Deus nunca deixe o meu coração sem sentir fome e sem sentir sede dele. É uma coisa que nós precisamos buscar nas nossas orações. Sabe por quê? Porque senão vai acontecer conosco o que está lá em Isaías, capítulo 55. Isaías 55, ele diz assim, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Não é? Quando eu tenho fome e sede de justiça, eu vou gastar o meu dinheiro naquilo que é pão. Eu vou me importar com as coisas que realmente importam. Eu vou buscar aquilo que eu realmente devo buscar. Eu vou me desvencilhar desse mundo, eu vou me desapegar desse mundo e eu vou me concentrar naquele que tem condição de satisfazer a minha fome e a minha sede. É como se fosse aquela máxima, né? Do sim, mas ainda não. Ou seja, eu tenho, mas ainda não tenho. Eu tenho já aqui nesse mundo um nuance do que será no mundo vindouro.
Eu tenho a oportunidade, o privilégio de sentir no meu coração aquilo que um dia eu vou sentir de forma plena. Eu já tenho condição de ter na minha vida aquilo que um dia eu terei de forma plena, porque a verdadeira saciedade, nós só seremos de fato descedentados, seremos saciados lá quando nós nos encontrarmos com o nosso Deus. É como se o Senhor fosse colocando para nós algumas iscas no meio do caminho. Ele vai colocando algumas iscas e nós vamos abocanhando essas iscas, não é? É como se fôssemos animaizinhos de estimação e o Senhor vai colocando para nós as pistas e nós vamos nos alimentando dessas pequenas frações de alimento que o Senhor vai nos dando. Nós vamos até que nós chegamos no celeiro. E lá nós seremos plenamente saciados. Dá para entender aí a ilustração? É isso. Agora, isso é algo que nós temos que buscar. É interessante. Ninguém quer sentir fome. Ninguém quer sentir sede. Ninguém. Mas no que tange as questões espirituais, nós precisamos ter essa fome. Nós precisamos ter essa sede. Nós precisamos orar e falar: Senhor, coloca fome e sede de justiça no meu coração. É a melhor e maior oração que você pode fazer, meu irmão. Se você quer saber, e se você me permite, é a oração mais poderosa que alguém pode fazer. Dá para imaginar? Você está falando assim para Deus: Deus, coloca no meu coração uma necessidade extrema de Ti. Coloque fome e sede de Ti no meu coração. Eu quero ter fome e sede de Deus. Tem até uma música nesse Salmo 42 que fala isso, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. É linda essa música, é linda, não é? Se eu não me engano, é do grupo Altos Louvores. Eu tenho que confirmar depois, mas essa música é linda, essa música é maravilhosa, não é? Ou é do grupo Altos Louvores, eu acho que é do Altos Louvores mesmo, ou é do Vencedores por Cristo, eu não me recordo agora, mas essa música é linda, é maravilhosa. Se você quiser, digita aí no YouTube, digita aí no seu computador, não é? Como suspira a corça, Vencedores por Cristo, digita lá, você vai ver que música maravilhosa. Por quê? Porque esse deve ser o nosso anseio. Ah, meus queridos, quantas vezes nós estamos tendo fome e sede de tantas coisas que não satisfazem. Às vezes nós temos fome e sede de sucesso. É ou não é verdade? Nós nos desdobramos, nós nos matamos, nós estamos dispostos a fazer tudo o que for preciso para ter sucesso na vida. Às vezes nós temos fome e sede de vingança. Queremos porque queremos retribuir àquela pessoa o mal que ela fez por nós e nós maquinamos isso, maquinamos. Até aquele dia quando temos a oportunidade de satisfazer a nossa fome e a nossa sede. E não se engane que Satanás sabe exatamente que tipo de fome e sede você tem. E ele tem tudo pronto para matar essa fome e essa sede. Pode ter certeza disso. Existem pessoas que têm fome e sede de dinheiro. Elas passam por cima de tudo e de todos. Elas abdicam das verdadeiras questões que trazem felicidade, elas abdicam dos verdadeiros valores para enriquecerem ainda mais. Existem pessoas que têm fome e sede de prazer. Elas querem satisfazer a si mesmas, elas querem satisfazer a sua carne, elas querem sentir aquele prazer que aquele determinado pecado tem para lhes dar. Existem pessoas que têm fome e sede de muitas coisas, mas nada disso pode satisfazer. Elas estão gastando dinheiro naquilo que não é pão. Estão gastando o produto do trabalho naquilo que não pode satisfazer.
Estão tendo fome e sede, mas estão matando essa fome e essa sede com aquilo que estão matando-as aos poucos. Somente tendo fome e sede de Deus é que nós seremos verdadeiramente saciados. E quanto mais nós vamos abocanhando essas frações de alimento que o Senhor vai nos dando ao longo da vida, que é produto dessa fome e dessa sede, porque quando eu tenho fome e sede de Deus, eu me alimento dele todos os dias. Eu quero me alimentar dele o tempo todo, eu quero buscá-lo o tempo todo, o meu prazer está nele, a minha alegria está nele. Quando eu tenho fome e sede de Deus, eu quero Deus. Eu me lembro daquela mulher que estava conversando com Jesus, a mulher cirofenícia, e o Senhor Jesus Cristo diz para ela: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher sabiamente respondeu: eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Não importa se o que eu tenho de Deus hoje são migalhas, não importa se o que eu tenho de Deus hoje são pequenas frações desse pão vivo que se chama Jesus Cristo, não importa. O que importa é que isso está trazendo felicidade para a minha alma. O que importa é que isso está me satisfazendo. E eu quero essas frações, eu quero essas migalhas, eu quero esse Deus, eu quero esses pedacinhos de Deus que eu posso ter diariamente. Eu quero, porque eu sei que um dia eu serei saciado. Queridos, vamos orar a Deus para que Deus coloque no nosso coração fome e sede de justiça. Eu garanto que se você orar ao Senhor, João vai dizer que essa é a garantia que nós temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. João diz isso: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E eu tenho certeza que é da vontade de Deus que você peça isso a ele. Ó Senhor, me permita ter fome e sede de ti, porque eu quero te buscar. Eu quero me saciar em ti, eu quero me alimentar de ti, eu quero te buscar todos os dias, eu quero te encontrar todos os dias. Essa é a verdadeira e única felicidade. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Você tem fome? Você está com sede? De quê? Nesse momento, você está com fome e sede de quê? Ou você não está? Você tem fome e sede de Deus no seu coração? Ou você acha que não precisa mais dele, porque o que você buscava você já encontrou? Sinto muito, tem alguma coisa errada com você. Porque os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros crentes, aqueles que realmente amam a Jesus e são cidadãos do reino, eles têm fome e sede de Deus todos os dias. Por isso, eles o buscam todos os dias. Esse é o desejo do nosso coração. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Quero orar por vocês nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade de termos meditado na sua palavra. Quero também orar pelos aniversariantes da semana. Quero desejar a todos vocês feliz aniversário, que Deus os abençoe, que Deus derrame sobre vocês bênçãos sem medida. Amém? Pai, muito obrigado pela sua palavra. Ó Deus, coloque no nosso coração fome e sede de justiça. Em nome de Jesus, ó Deus, queremos ter fome e sede de justiça. Queremos, ó Deus, como queremos. Queremos verdadeiramente sermos satisfeitos em Deus. Ó Senhor, como nós queremos isso. Permita, meu Deus, que haja em nós essa fome e essa sede. E que nós possamos, ó Deus, buscá-lo. Nós possamos verdadeiramente, ó Pai, entender que isso é algo que precisa estar presente no nosso coração. Coloca fome e sede de justiça no coração do teu povo, Senhor, no coração da tua igreja. Não deixe o teu povo se alimentar com as iguarias de Satanás. Mas permita que nós tenhamos fome e sede de Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja sobre todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Amém?
Boa semana para vocês, Deus os abençoe. Quarta-feira estamos de volta, estudando, dando continuidade aos estudos da primeira carta de João. Ainda falaremos no capítulo 1, dessa vez estudaremos versículos 5 a 7. Quero convidar vocês a meditarmos na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 a 7. Tenham todos uma semana abençoada. Até quarta-feira, se Deus quiser.